Olá, é muito bom poder estar aqui falando com vocês mais uma vez e transmitindo aquilo que tem ardido no meu coração. Nós estamos vivendo aí, se Deus quiser, o término de uma pandemia, o fim de um momento doloroso para muitas famílias e estamos acompanhando também aqui no Brasil mudanças, eh, levantes, insatisfações e muitas coisas relacionadas à política da nossa nação. Mas nós não podemos esquecer o nosso chamamento. Nós não podemos esquecer a nossa vocação. Acima de tudo isso que está acontecendo no Brasil, acima de tudo isso que está acontecendo no mundo, nós não podemos esquecer a nossa vocação, para que nós fomos chamados. Então, esses dias tem ardido no meu coração um texto muito conhecido que diz assim: não abandoneis a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, 25. Então, é muito importante nós observarmos que este é um conselho apostólico, está na palavra de Deus. Hebreus é um livro inspirado, vem conselhos apostólicos, e quanto mais nós vimos que se aproxima aquele dia, ou o dia do Senhor, nós precisamos entender o quão sério e importante é congregar, é reunir. Então, não deixe de congregar. Quando eu coloco a minha confiança nos recursos, quando eu coloco a minha confiança como que eu posso falar? Quando eu coloco a minha confiança nos métodos, eu estou deixando de confiar no Senhor. Então, se eu não estou congregando porque eu não confio nos métodos, eu não estou confiando no Senhor. Eu estou colocando os métodos acima do Senhor. Minha vida, sua vida, nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós não podemos abrir mão do nossa vocação. Nós somos chamados a congregar em Cristo, por meio de Cristo, e estarmos juntos com outros irmãos. Isso é importantíssimo para a nossa vida cristã. Nós temos na palavra de Deus um conselho: não deixe, animemo-nos uns aos outros para que continuemos com esta prática. Então, você pode dizer assim: não, mas eu reúno. Sim, eu acredito que cada um tem um meio de estar junto com outros irmãos, reunidos numa casa com 2 ou 3, isso é maravilhoso. Então, participar de um estudo bíblico, ok, isso é bom, mas participar de um estudo bíblico é diferente de participar de uma reunião onde há a proclamação da palavra. Um estudo bíblico tem o seu lugar, um estudo bíblico ele tem a sua importância, mas a proclamação da palavra no meio da congregação, onde você reúne com outros irmãos, um diz amém, glória a Deus, é isso, eu concordo, eu recebo, eu estou junto, isso enche o nosso coração. Isso ministra a nossa alma, isso ministra o nosso espírito, isso nos encoraja. Então, é muito importante que nós prestemos atenção àquilo que nós estamos fazendo no fim dessa pandemia. Eu tenho notícias de pessoas que pararam de congregar, esfriaram na fé. Por que esfriaram na fé? Porque ficaram isolados do corpo. A pandemia produziu um isolamento por si só. Pessoas tiraram sua vida, pessoas entraram em depressão, pessoas que não tiveram contato com outras pessoas. E aí você pode
juntar muitas notícias das consequências dessa pandemia que trouxe esse isolamento. Então, se nós estamos tendo a oportunidade de voltar a congregar, use essa oportunidade, não deixe de abraçar essa oportunidade, aqueça-se, aqueça a sua alma, libere o Espírito do Senhor, deixe o Espírito do Senhor fluir através do congregar com outros irmãos. Então, um certo homem de Deus, visitando o Brasil, chamado John Noble, ele fez uma colocação que entrou no meu coração. Achei assim muito acertada sua colocação. Puxa, que coisa tremenda. Ele falou: existem 5 expressões da igreja na Bíblia. A primeira expressão da igreja é o 2 ou 3. A segunda expressão da igreja é nas casas. A terceira expressão da igreja é a congregação que nós participamos, ou seja, as casas se reúnem. Então, essa é a congregação maior que nós participamos. Agora, a quarta expressão é a igreja na cidade. Existe uma igreja em cada cidade. Por isso, na Bíblia fala a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, a igreja em Filipe, a igreja em Tessalônica. Em cada cidade existe uma igreja e a minha congregação, a sua congregação, precisa estar ligada, conectada a esta igreja que existe em cada cidade. A quinta expressão da igreja é a igreja internacional. Essa igreja que está em toda parte, a igreja que está no mundo. Nós temos essa ligação através de ministérios internacionais, através de missionários. Nós acabamos por nos conectar com essa igreja. Veja, perceba a beleza de como Deus faz as coisas. Então, quando eu estou congregado com os irmãos, quando eu reúno com os irmãos, eu estou ligado, eu faço parte dessa corrente por onde o Espírito Santo flui. Isso é tremendo, presta atenção. Deus não nos quer desconectados. Esta não é a vontade de Deus, que nós vivamos em desconexão. Não, nós precisamos estar ligados. O 2 ou 3 é importante. O 2 ou 3 é uma expressão. O 2 ou 3 não é toda a expressão. 2 ou 3 faz parte de uma das expressões da igreja. Mas o 2 ou 3 precisa estar ligado a essa segunda expressão, que é nas casas, onde os 2 ou 3 se reúnem com outros para partir o pão, que é muito importante. Ah, mas eu posso partir o pão de 2 ou 3? Pode partir o pão entre 2 ou 3. Mas existe uma outra expressão. Existe uma outra expressão que reúne nas casas. Existe uma outra expressão que congrega em algum lugar da cidade. E existe uma expressão maior, que é a quarta expressão, que é a igreja que está na cidade onde moramos. Precisamos dessa ligação. Precisamos conhecer os irmãos. De alguma forma, nós precisamos participar dessa igreja que está em cada cidade. E a quinta expressão, essa igreja internacional. Então, o congregar não é simplesmente ir em uma reunião. E eu também não quero aqui deixar a impressão que congregar é simplesmente participar de reuniões e ouvir a palavra. Não. Congregar é estar aliançado, é estar comprometido, é estar servindo os pobres junto com outros irmãos, é estar acompanhando pessoas nas suas necessidades, socorrendo os aflitos, distribuindo cesta básica, distribuindo sopa, participando de bazar, participando da equipe de música da sua congregação, liderando um grupo caseiro, cuidando de crianças, visitando idosos, cuidando da visitação aonde você está. Nós temos muitas formas de participar da congregação, fazendo viagens missionárias de curto prazo. Eu estou participando, eu estou aliançado. O corpo é dinâmico, o corpo não é estático. Porém, eu também percebo que pessoas
que enfatizam o dois ou três e não compreende a necessidade dessa expressão, ficam frias, endurecidas, não fluem nos dons, têm muitos conceitos na cabeça, pouca atitude para fora, ou tem muita atitude para fora, soberbo, não é vinculado, porque se encontra capaz em si mesmo. É um desastre isso, é um desastre, porque a palavra de Deus, ela nos mostra essas expressões que eu estou falando com vocês. Então, nós precisamos compreender a importância de estarmos conectados uns com os outros. Imagina só você entrar numa casa, aí você chega lá, você encontra uma perna num sofá, um braço num outro sofá, você chega na cozinha, tem uma orelha em cima da mesa, tem um olho em cima da pia, aí você vai para a área de fundo, você encontra um pé em cima do tanque, você chega lá e encontra um fígado em cima da máquina de lavar roupas. Coisa horrível, não é? Um caos. Não, isso não é um caos? Pois é. O corpo de Cristo precisa estar unido. O corpo de Cristo precisa estar vinculado. O corpo de Cristo precisa estar aliançado. O corpo de Cristo precisa funcionar. O corpo de Cristo precisa acontecer. O congregar é um desses exemplos. O reunir com outros irmãos é outro exemplo. Então, nós precisamos atender a esse conselho apostólico. Não deixe de congregar. Reúna, participe, se envolva, contribua, receba, doe. Abra o seu coração, se envolva com o corpo de Cristo, sirva ao corpo de Cristo, não deixe de congregar.